Donald Trump é sim uma ameaça real para o Brasil e para o governo Lula, mas não pelos motivos que estão dizendo por aí. Para vocês terem uma ideia, um dos principais problemas que Lula enfrenta hoje é o preço dos alimentos. O governo se saiu muito bem contendo aquela nova onda bolsonarista de desinformação, dizendo que haveria uma regulamentação dos preços dos alimentos. Mas o governo agiu rápido, claro, Paulo Pimenta saiu da Secom, a comunicação melhorou. Mas o problema para o governo Lula não são as notícias falsas dos bolsonaristas, mas sim a constante pressão no preço dos alimentos, que é pressionado pelas questões ambientais. Períodos de seca, períodos de chuva prolongados, isso é um problema. E tende a ficar ainda pior por conta do governo Trump, porque Trump está afrouxando cada vez mais as leis ambientais para beneficiar as Big Techs. Porque até o ano de 2030 está projetado que 1/5 do consumo energético do mundo seja para a tecnologia, o que vai ser impulsionado pelo avanço da inteligência artificial. E Trump, para agradar as grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, ele está afrouxando as leis ambientais, o que deve prejudicar ainda mais o clima brasileiro, criando condições para a formação de um oligopólio ainda maior do que nós temos hoje. E essas empresas vão ter força para pressionar os outros países. É uma situação que eu vou explicar nesse vídeo que é assim, é um impacto direto para o governo Lula. Na sua opinião, você acha que o preço dos alimentos vai influenciar na campanha de 2026? Lula é o favorito para 2026 e quais serão os impactos do governo Trump para o governo Lula? Quero saber a sua opinião. Deixa o like se você concorda comigo que Lula é o favorito para vencer 26 e gostou da reação às fakes bolsonaristas e se inscreva no canal. O governo Lula está passando por um problema por conta do preço dos alimentos. Há uma inflação dos alimentos e, claro, inflação em alimento é sempre um problema para o governo. O governo tentou ou está tentando adotar medidas para controlar os preços. E os bolsonaristas começaram a propagar uma notícia falsa que haveria aí regulamentação do preço dos alimentos. E o governo agiu muito rápido para conter essa nova onda de notícia falsa e desinformação bolsonarista, evitando assim um escalonamento como aconteceu com o episódio do Pix. O governo agiu muito bem, principalmente Lula, de ter retirado o Paulo Pimenta como ministro da Secom. Pimenta não sabe nada de tecnologia, não sabe nada de comunicação, não sabe nada de nada. Ele era um peso morto no governo e estava atrapalhando. E ele não tinha peito para evitar as influências da Janja, que também não sabe nada de comunicação. Janja e Paulo Pimenta eram problemas para o governo Lula. A Janja ainda é, porque ela é a primeira dama, mas está apitando bem menos na comunicação. O Sidônio fez aí um trabalho legal, as visualizações estão aumentando, mas o governo conseguiu, nesse momento, evitar essa onda de notícia falsa. Mas vai haver pressão ainda sobre os alimentos. Isso vai permear todo o governo Lula. Eu não vejo que isso aí tende a ser um fator que possa evitar a vitória do Lula em 2026. Não vejo. Por quê? Porque o Lula hoje não tem oposição. A oposição não é uma oposição articulada. E principalmente a oposição ao governo Lula não é uma oposição que tem propósito. Um dos questionamentos que muitos comentaristas políticos não fazem é do motivo da avaliação do Lula estar caindo e ele permanecer como favorito para 26. Ele ganha de todo mundo em todos os cenários e com folga. Por quê? Porque o Lula ele tem um propósito. Ele tem uma visão de mundo que é reduzir a desigualdade social e ele tenta implementar isso no seu governo. Existem dificuldades? Existem. Tá havendo dificuldade nesse ano, o Congresso é um Congresso mais complicado, tudo bem, mas está avançando a pauta. A oposição não tem. Qual a alternativa que o Bolsonaro coloca? Não há alternativa. Por isso que eu falo para vocês que o discurso do Marçal, esse discurso que mistura a prosperidade religiosa com o elemento político é mais perigoso, porque isso dá um propósito. Esse discurso o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro só fala da destruição pela destruição. É um discurso diferente do Trump, porque o Trump fala, olha, eu tenho que expulsar os imigrantes para você ter prosperidade. Então esse discurso do Marçal, esse discurso do Trump, esse discurso da prosperidade religiosa vinda pela direita, pela política, é muito mais ameaçador para o Lula do que o discurso do Bolsonaro. O problema para o Lula é que toda essa pauta dos alimentos, do aumento dos preços, é algo influenciado diretamente pelas mudanças ambientais, pelas mudanças climáticas.
E as políticas ambientais que foram sendo afrouxadas com o passar do tempo, e mesmo com as tentativas de haver aí um endurecimento, uma fiscalização e novas políticas, não conseguiram implementar. Para vocês terem uma ideia, o Milei, aquele tapado, o virgem de 50 anos, ele vai muito nessa linha contra as agendas ambientais, tudo. Só que, na Argentina, a plantação de milho e a plantação de soja estão sofrendo impactos pela grande seca. E isso afeta, claro, toda a produção de alimentos do mundo todo, aumentando os preços. Então, quando você tem fortes chuvas em um período mais alongado e com mais milímetros de chuva, você afeta a plantação. Secas muito mais alongadas, você demanda um consumo maior de água para fazer irrigação, você tem uma dificuldade maior para fazer a plantação, então isso tudo vai impactar o preço dos alimentos. Para que a gente possa reduzir o preço dos alimentos, nós precisamos ter uma nova política ambiental, só que aí nós temos o impacto do Donald Trump. Porque o Trump, lá nos Estados Unidos, ele faz um governo que é um governo voltado para as Big Techs. Porque Trump venceu graças às empresas do Vale do Silício. E a gente falou, cantou a bola aqui no canal, durante a campanha. Trump vai vencer ou Kamala Harris vai vencer caso eles consigam azeitar a relação com o Vale do Silício. E o Trump ganhou. E agora ele precisa dar garantias para as empresas de tecnologia. Quais garantias? Garantias ambientais. Por quê? O Trump, ele está afrouxando as leis ambientais. Porque as empresas de tecnologia, elas consomem muita energia elétrica com os data centers, que são centros de processamento de dados. Você está vendo aqui ao lado um artigo do jornal da USP, falando como que há um enorme consumo de energia por parte desses data centers. São grandes galpões, parecem usinas, grandes galpões, que ali tem supercomputadores que vão processando essas informações. Uma inteligência artificial consome um nível de energia para que os processadores continuem funcionando e operando naquela velocidade rápida muito grande. Então Trump precisa afrouxar as leis ambientais para quê? Para que grandes centros de energia possam ser criados, possam ser construídos, inclusive com energia suja, com carvão, termoelétrica e energia nuclear, para que haja o funcionamento dessas empresas de tecnologia nos Estados Unidos, dos data centers, e também para que seja possível o avanço da tecnologia em inteligência artificial. Essa é a grande questão. Por isso que o Trump veio e começou a falar: eu adoro gastos, eu gosto de gastos. E ele vai fazer uma política muito parecida com a do Lula, com parceria público-privado. Foi anunciado um grande fundo para a criação de grandes centros de operações, da OpenAI, da Oracle e da SoftBank, de 500 bilhões, para que sejam 500 milhões, perdão, para que sejam aplicados para a construção desses grandes empreendimentos. E o governo vai participar. Como? Facilitando leis ambientais e investindo também em energia elétrica. Só que quando você tem nos Estados Unidos toda essa pressão contra as leis ambientais, você não vai melhorar o clima, você vai continuar piorando. Piorando de que forma? Piorando com escassez de alimentos, aumento do custo, aumento do preço e na mesa fica mais caro, insatisfação com o governo, facilitando assim oposições quais? Com políticas fáceis, soluções fáceis à extrema-direita. E essas empresas, e aí começa também um outro problema. Como o Trump retirou as leis anti-oligopólios, o que é oligopólio? É quando você tem uma empresa comprando tudo e ela é a única empresa que fornece algo. Como o Trump retirou essas leis anti-oligopólios, essas empresas dos Estados Unidos, elas vão ter muita força para comprar concorrentes menores, formar cada vez mais uma única concentração de tecnologia ou de inteligência artificial. E como você está vendo, há uma necessidade muito grande de consumo de energia para viabilizar esses super projetos. Então você cria uma barreira para novas empresas surgirem de inteligência artificial. Porque elas podem começar a surgir, vai lá e compra. Uma empresa do Vale do Silício vai lá e compra. E como que uma empresa vai despontar caso ela esteja num país que as leis ambientais são rígidas e não há uma produção energética, uma estrutura energética que viabilize essa nova empresa surgir para fazer concorrência com as empresas dos Estados Unidos? Não tem jeito. Então Trump, com a sua política de governo, cria barreiras
com a sua estrutura energética nos Estados Unidos, afrouxando cada vez mais as leis ambientais, para que concorrentes às empresas americanas do Vale do Silício possam surgir. É um problema imenso, porque essas empresas, quanto mais concentradas elas estiverem, mais poderosas elas ficam para pressionarem países, como aconteceu aqui no Brasil, com o X pressionando o STF. Olha o impacto disso tudo. Não é somente a inflação dos alimentos. Trump é uma ameaça real ao Brasil. Porque a política econômica que ele faz lá nos Estados Unidos, favorecendo um determinado grupo de empresas, um determinado grupo de ricos, ou favorecendo um determinado tipo de capitalismo, impacta diretamente na nossa sucessão presidencial. Olhem só.